Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela querida rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana, pertinho da praia da Princesinha do Mar. Hoje é dia 1º de outubro de 2022, véspera de um dos dias mais importantes do ano para o país, que é o dia de amanhã, o dia das eleições majoritárias do país. Presidente, Senado, deputado federal, deputado estadual e, eventualmente, deputado distrital lá no DF. Então, o programa de hoje tem como tema mais uma preocupação da saúde pública, que é uma doença que afeta no mundo hoje, segundo dados da OMS, 422 milhões de terráqueos, é a diabetes. Eu aprendi, o nosso convidado já veio aqui diversas vezes, e eu aprendi com ele que não existe ideologia de gênero para o nome da doença. Pode ser a diabetes, pode ser o diabetes. Então, eu me acostumei a chamar de a diabetes. Mas, por exemplo, existe o nosso convidado é membro de uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira do Diabetes. O nosso convidado também é da diretoria de uma antiquíssima e tradicional e extremamente atuante organização da sociedade civil, que é a Associação Carioca dos Diabéticos, que é a nossa querida ACD. Então, esse nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, e nós temos já mais ou menos uns 6 anos levado todos os sábados, com exceção do período pandêmico, a pandemia da Covid, nós tentamos durante todos os sábados levar informação para as pessoas, porque a gente sabe que a informação muda comportamento e ajuda pessoas a tomarem decisões melhores. Então, o nosso convidado chama-se Isidoro Hiroki Fluminhan, eu vou chamá-lo apenas de Isidoro, treinei bastante para não errar o Fluminhan, mas Isidoro é endocrinologista, clínico geral, endocrinologista, também tem interesses em cardiologia, é o CEO de um instituto chamado Instituto Fluminhano, esse eu não treinei direito para falar, viu, Isidoro? Mas eu gostaria que você mesmo se apresentasse para os ouvintes. Você já pediu música no Fantástico, inclusive, porque você já veio aqui mais de 3 vezes. E fica contando, viu? Se acumular mais 3 é mais música no Fantástico, você pode pedir. Se apresenta pra gente daqui a pouco entrar no tema propriamente dito. Alexandre... Quem é Alexandre? Quem é Isidoro Fluminhan? O Alexandre é essa grande figura médica aqui na minha frente. Uma figura grande, com certeza. Quero, primeira coisa, agradecer por mais uma oportunidade para estar falando aqui e te elogiar. Sim, opa. Vou te elogiar sempre muito. Bom. Grava aí o Geraldo direito. Porque nós temos um sangue semelhante, igual. Nós somos sanitaristas. Isso. Apesar de nós fazermos uma clínica, né? Eu fiz lá na endocrinologia, você fez na pneumologia, mas o nosso coração bombeia sanitarismo, né? E esse programa, então, tem sido... Você tem recebido convidados extraordinários, ex-ministros, assuntos de alto nível, equipe da Fiocruz. E eu fico honrado aqui de estar na sua seleção. Você é o que mais veio, se você quer saber. É o que mais veio aqui. Meu Deus, que bom. Bom, para me apresentar aqui para os nossos ouvintes, internautas, né? Eu sou o Isidoro Hiroki Fluminhan, brasileiríssimo, misturado, ó, japonês com italiano, nascido em Curitiba e cidadão honorário do Rio de Janeiro. Então, carioca também, né? Minha pegada profissional foi endocrinologia, né? Porque meu pai era um diabético insulino dependente, né? E aí, então, eu tendo esse problema dentro da minha casa... Pode olhar para aquela câmera ali, o pessoal te vê melhor. Vendo o meu pai... Se apresentando. Vendo o meu pai, assim, tomando insulina todos os dias, isso na década de 60, década de 70, né? E eu já criancinha, vendo ele tomando insulina, fazendo dieta... E isso foi me trazendo naturalmente para a especialidade, né? E aí chegamos aqui, né? E eu com essa minha pegada
minha pegada sanitária do ponto de vista clínico, no consultório, no Instituto Flumiano de Medicina, que tem esse nome por causa da família, e do ponto de vista da pegada sanitária, tá? É pela Associação Carioca dos Diabéticos e pela assessoria de diabetes do Distrito LC1 de Lions Club. Porque o Lions Club, uma das metas mundiais é a prevenção do diabetes. Né? Então eu tenho o lado do sanitarismo carioca brasileiro e tenho o lado internacional no Lions Club. Você né? nasceu em Curitiba, mas você é da UFRJ de formação? Eu fiz residência no UFRJ, tá. mas eu fiz faculdade de Vassouras. Em Vassouras. E a residência na UFRJ. E professor da PUC agora em transtornos alimentares. Você vê, o mundo vai carregando a gente. Eu vou fazer então uma parte para os ouvintes. Eu vou colocar o link dos programas que Pessoa Isidoro já esteve aqui conosco, inclusive este que era sobre transtornos alimentares, onde ele fala, em parte, de obesidade, fala de bulimia, fala de anorexia. Isso vai ficar, nós não vamos abordar esse tema agora, nesse programa de hoje, mas vai ficar disponível, compromisso meu, já a partir de hoje mesmo ou de amanhã. Beleza. Então vamos pensar, eu queria começar assim a nossa conversa sobre o vernáculo, como falar esse negócio. A primeira coisa é a diabetes. Aí você coloca a diabetes no singular. A diabetes. Olha, não aprendi a aula direito. A diabetes ou o diabetes. Eu não peguei essa Tem aula. essa questão. Deus. E outra coisa interessante na nossa linguagem é nós pararmos de falar que uma pessoa é diabética. Né? Nós devemos falar que uma pessoa é uma pessoa com diabetes. Né? Assim como hoje também não devemos falar que uma pessoa é idética. Não, a pessoa... Tuberculose. A pessoa é uma pessoa com HIV positivo, né? Quer dizer, porque isso tira aquele rótulo. Fulano, o Isidoro é diabético. Não, o Isidoro é uma pessoa que tem diabetes. A pessoa é idética, não. É uma pessoa que tem o vírus. Que daqui a pouco pode deixar de ter. Pode deixar de ter, entendeu? Então, o meu paciente de tuberculose, porque 6 meses ou 9 meses depois ele não tem mais tuberculose e é a mesma pessoa. E não pode falar que a pessoa é tuberculosa, Mas né? então, voltando aqui, só para todos os ouvintes, inclusive eu, prestarmos atenção a partir de agora quando formos nos referir à doença. Inclusive eu vou ter que mudar o título do programa aqui no YouTube, que está o status atual da diabetes. É melhor então a gente colocar do diabetes. Do diabetes. Mudar esse gênero, esse artigo. Me diga uma coisa, a gente sempre pede para os convidados darem o nome do programa que a gente vai fazer com eles. E você sugeriu o nome da questão do diabetes no Rio de Janeiro, que você está fazendo um estudo, né, um levantamento, uma pesquisa sobre a situação do nosso estado. Claro que você tem informações sobre o Brasil, sobre o mundo, né? Mas essa sua pesquisa tem focado no Rio de Janeiro. Então, o tema será esse, né? Mas eu gostaria que você, apesar de já termos feito vários programas sobre esse assunto, ainda imagino que a sociedade não conheça exatamente o que é a doença, né? O que é a diabetes. Explica para as pessoas assim, essa definição da doença. Inclusive interessante, eu acho que nós podíamos até dizer, né, parece, acho que pela minha percepção, é de que as pessoas já sabem que diabetes está relacionada à glicemia alta, né? É uma doença, né, em que os níveis sanguíneos de glicose ficam elevados. Então, é uma intoxicação por açúcar. O sangue fica excessivamente doce, e o que leva ao diagnóstico de diabetes. E hoje ficou uma coisa tão comum, Alexandre, que praticamente todas as famílias têm pessoas com diabetes. Raramente você vai encontrar uma família que não tenha diabetes, algum membro, senão o próprio, né? Por quê?
Hoje é tão comum esse diagnóstico, a facilidade de fazer o teste, a rotina de diagnóstico médico, a mídia, a conversa do dia a dia. Não, olha, fulano está numa festa, fulano tem diabetes, tira o açúcar. Ó, praticamente todo mundo já sabe o que é essa doença. O que as pessoas não sabem é que é a doença mais cara do mundo. Gente, o diabetes está impactando o orçamento das famílias, tá? A ACD, nós estudamos o quanto custa ter uma pessoa com diabetes dentro de casa, tá? Se o paciente é um paciente de classe média e tem um plano de saúde e precisa comprar os remédios, então isso está ficando por volta de, em média, R$900 por mês. Em média, mas doutor, Isidoro, eu pego remédio de graça lá na posto de saúde, porque nós temos que ter um entendimento que o diabetes é uma doença que começa pequenininha. Você começa, doutor, minha glicemia saiu do lugar, estou com 105, 106 de glicemia de jejum, o normal é 99, eu não estou nem ligando. Mas com o passar dos anos, o diabetes vai subindo para 120, 130, 140, 200, 250, 300, com o passar de 10 anos. E aí, quando a glicemia está lá em cima, é preciso tomar um conjunto de remédios que chegam a R$1.500 por mês, tá? E não é só remédio, nós temos que colocar nesse custo o custo do teste do dedinho. Hoje tem equipamentos que medem a glicemia sem furar o dedo, né? Então tudo isso vai subindo. O aparelho Libre, que é o sonho de todas as pessoas que diabetes usar, custa R$500 por mês, né? Então isso vai impactando. O que é o aparelho Libre? O aparelho Libre é um aparelho com chip, se coloca atrás do braço, e com o celular simplesmente se mede a glicemia sem furar o dedo e custa R$280 para usar 14 dias, né? Então, olha só o impacto financeiro. E quando eu disse R$980 por mês que custa o tratamento do diabetes, eu estou considerando uma média. E só para o controle da glicemia. Olha, eu não estou incluindo aí que a pessoa com diabetes, muito comumente, tem a hipertensão arterial, tem a dislipidemia, então vai impactando cada vez mais o custo dessa pessoa. É a doença mais cara do mundo ao final, né? Além de ser uma doença mais cara, ela acaba encurtando a vida da pessoa quando está mal controlada. O caso de amputação de membros inferiores, tão conhecido no diabetes, né, acaba impactando a invalidez e a previdência social. Então, todo esse conjunto faz com que o diabetes hoje seja a doença mais cara do mundo, mais cara que o Covid, Alexandre. Porque o Covid, além de não ter remédio para o Covid, depois de aparecer alguns, o Covid é uma doença curável. Você teve Covid, se você não morreu, você curou. Algumas sequelas, Covid longo. Mas o diabetes é uma doença até o último dia da morte. Ou melhor, o último dia da vida. Né? Só não ultrapassa a morte, porque aí o corpo acaba. Mas, se você somar que um paciente com diabetes tem uma evolução de 20, 25 anos com a doença, olha o impacto socioeconômico. A doença mais cara do mundo. Diga uma coisa, Isidoro, eu me lembro que eu não me recordo, foi você ou Caiafa, que na época era o presidente da Associação Carioca de Diabéticos, e ele falou que há alguns anos estimou-se uma quantidade global de pacientes de diabetes. E essa estimativa era assim, se nós não mudarmos os comportamentos e tal, e o entendimento da importância do impacto da doença, em 2050 nós vamos ter tantos milhões de casos no mundo. E aí, se não me engano, foi o Caiafa, disse assim, nós alcançamos aquilo que estava previsto para 2050, nós alcançamos em 2020. Ou seja, está havendo uma explosão, uma detecção explosiva de casos, muito além do que as estimativas do que eram apontados pelas estimativas, sobretudo da OMS. O que aconteceu? Por que a gente errou
nessa detecção e estimou para baixo, e agora a gente vê que é uma pandemia de casos novos. Isso mesmo, esse assunto interessante. O Caiafa, que é nosso amigo, cirurgião vascular especialista em pé diabético, ele conhece de cor todo o drama do paciente que sofre do pé diabético, tanto do ponto de vista tratamento clínico, quanto do ponto de vista epidemiológico. Mas vamos falar aqui da nossa casa. Então, o panorama é o seguinte: cada vez que se faz uma previsão da quantidade de pessoas com diabetes no ano seguinte, quando vai se constatar, foi mais do que se previa. Então, o que nós podemos entender é que a pandemia do diabetes está em ascendente mais do que as previsões. Mas agora vamos falar da nossa casa, vamos falar do Rio de Janeiro, né? Então, o último censo, assim, documentado do Rio de Janeiro foi em 1989, quando o Ministério da Saúde patrocinou um estudo epidemiológico do diabetes em todo o Brasil e foi conduzido pela equipe da USP e da UFRJ, época que eu fazia residência lá, e a Ilha do Governador, que serviu como amostragem para o Rio de Janeiro. Foram 9 capitais brasileiras que fizeram a mesma metodologia de casa a casa. Então foi a metodologia assim, ó, sorteio de casas na Ilha do Governador, tá? Vai lá o censo, bate na porta, faz o teste, tem diabetes, não tem, o senhor sabe que tem um diabetes, então faz diagnóstico por sorteio de casas, né? E é uma técnica muito fidedigna. E a Ilha do Governador, então, foi a nossa amostragem, né? Foi quando fez? 1989, foi publicado. Ela foi feita entre 1985 e 1986, publicado em 89, 90, começaram as publicações internacionais dos artigos. Porque depois que o censo vai na casa, tem que computar aqueles números, né? E naquele tempo ainda era começo dos computadores, então era papelzinho. O meu primeiro computador foi em 93. Então, foi logo no início. Logo no início, né? Eu também sou dessa época do sistema operacional DOS. Isso, DOS. DOS. Escrevia A2 pontos, //. Isso, não tinha interface gráfica, não. Nós somos os dinossauros, estávamos lá na semente. Mas então, o que aconteceu? Depois dessa campanha, desse censo do diabetes no Brasil, publicado em 1989, não foi feito mais nada. Então, os números do Brasil, eles oficialmente são os números de 89. E nós estamos em 2022. Então, nós temos 30 anos depois. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos depois, quais são os números brasileiros? Então, é exatamente o trabalho que a Associação Carioca dos Diabéticos está fazendo. Em 2002, há 20 anos atrás, um pouco por volta disso, a Ribeirão Preto pegou a mesma metodologia aplicada pela OMS, pelo censo brasileiro, e aplicou só em Ribeirão Preto, tá? Então, a mesma metodologia numa cidade pequena, próspera, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e encontrou um número incrivelmente maior. Quantos anos depois, então? Foi em 2002. Tá. Né? 2002. Encontrou um número incrivelmente maior e constatando, então, que dentro da faixa etária de 18 a 30 anos, houve uma expansão, triplicou a incidência do número de diabetes comparando com 89. Triplicou. E aí o que eu fiz? Eu falei, aí o doutor Pimazzoni de São Paulo falou o seguinte: gente, o que acontece é que os números do Ministério da Saúde estão atrasados. Vamos ajustar, vamos pegar o número de Ribeirão Preto e ajustar para o Brasil. E aí os números explodiram, tá? E o que eu fiz? Eu juntei esse trabalho, comparei com os números do Ministério da Saúde, comparei com os números de Ribeirão Preto, comparei com os números da IDF, então eu pude concluir
a quantidade de pessoas que diabetes que tem no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, uma série de cálculos, tá? Concluímos, tá aqui o número, ó, que no estado do Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro, temos 1.394.000 pessoas com diabetes. Diabetes diagnosticado, olha, 1.394.000 de pessoas com diabetes Em cima diagnosticado. de uma população de quantas? Em cima de uma população de 19 milhões, que é o estado do Rio de Janeiro. Deste, 557 mil, ou seja, por volta de 40%, ainda desconhece o próprio diagnóstico. Então, desse 1.394.000, 40% desconhece o diagnóstico, tá? Na faixa etária de 30 a 69 anos, há cerca de 702 mil pessoas com diabetes. E com pré-diabetes, perdão. Entre 30 a 69 anos, nós temos 702 mil pessoas com pré-diabetes. O pré-diabético é aquele que a glicemia está assim, está em cima do muro. Ele está começando a ficar alterado, mas não estabeleceu ainda um diagnóstico definitivo da doença. Então, se a gente juntar esses números entre o pré-diabético, que está se virando diabético, está na fase de evolução da doença, com aqueles que já têm a doença, equivale a 2.096.000 pessoas com diabetes no estado do Rio de Janeiro. O que dá mais de 10% da nossa população. Exatamente. Então, havia uma previsão, o número é 7%, o número é 6%. Não, o número é 10% da população geral. Ou seja, uma pessoa a cada 10 tem diabetes. Uhum. Olha a situação. Por isso que eu digo, nós vemos a nossa observação prática. Uma família sempre tem uma pessoa com diabetes. Juntou 10 pessoas na sala, você pode saber que uma delas tem diabetes. Faz o teste. Vai numa sala e pergunta, tem quantas pessoas com diabetes? Sempre levanta 1, 2 pessoas lá. Então chegou a esse ponto, né? E esse fenômeno não é um fenômeno fluminense, né? Não é um fenômeno do estado do Rio de Janeiro. Não, é um fenômeno global. Tá? Mas tem lugares melhores e piores, tá? Por exemplo, o pior lugar, aonde tem mais diabetes no mundo, a incidência, onde o diabetes está subindo mais, é na África e está subindo mais no Oriente Médio, tá? Por quê? Devido à expansão da obesidade, tá? O motor do diabetes, no que se refere a esse diabetes pandêmico, é a obesidade. Né? Então o mecanismo é esse. Então, se nós queremos interromper a pandemia do diabetes, nós temos que interromper a pandemia da obesidade. E quando você fala em aumento, principalmente hoje em dia em África e Oriente Médio, é porque os Estados Unidos, por exemplo, não tem como aumentar mais, né? Porque a obesidade lá já explodiu há décadas. Exatamente, né? E nós podemos considerar aonde tem menos. Né? Aonde estamos tendo todo lugar está aumentando, nenhum lugar está diminuindo, tá? Mas aonde tem menos, tá? É na Europa, tá? Tem na Groenlândia diminuição e ainda consta na Rússia. A Rússia também tem uma redução de pessoas com diabetes, tá? Os piores lugares, conforme eu falei, é a África, Oriente Médio, e a Índia está tendo também uma explosão de pessoas com diabetes, né? Então tem uma relação clara entre a explosão de diabetes e obesidade. E a obesidade tem uma explosão clara aonde se come pior, né, mais volume calórico e faz menos exercício, quer dizer, o sedentarismo, né? Então são essas duas coisas. Por isso que, aqui trazendo já para o nosso ouvinte, né, para nós reduzirmos a incidência do diabetes, é muito barato e muito saudável a promoção da vida saudável, dieta e exercícios físicos. Olha só que coisa maravilhosa. Então essa é a luz. A luz é que a prevenção do diabetes está ligada a uma vida melhor. Né? A luz está ligada a praticar exercício físico, jogar futebol, andar de bicicleta, fazer caminhada. Eu estava revendo, Isidoro, um programa nosso aqui com você,
sobre obesidade, que depois eu vou botar no link também. Quer dizer, eu já me comprometi, eu vou botar todos os programas seus aqui conosco. Mas eu me lembro que tem 2 dias eu ouvi de novo, que eu boto também na opção podcast, que áudio, né, porque gasta menos dados, e vou passear com o meu cachorro, eu sou um dog walker, e o meu cachorro é um man walker, né? E aí eu estava ouvindo o programa novamente, e era um programa que tinha aqui você, a nutricionista Lilian Rocha e a professora Tereza Maia, que tinha feito uma cirurgia bariátrica, não sei se você lembra desse programa. E aí você comentou no meio do programa que um bombom equivale a você ter que andar 40 minutos para consumir aquele bombom. Aí quando você fala que as coisas importantes são dieta e exercícios físicos, é bom que para o caso da obesidade, a dieta ela tem um peso, né, nessa manutenção do peso ideal ou na perda de peso, que muitas vezes o exercício físico, que tem outros benefícios, não consegue atingir, né? Quer dizer, só para um bombom andar 40 minutos, fala um pouquinho dessa mescla de dieta e exercício físico, mas o impacto da dieta. O impacto da dieta é maior que o do exercício físico, tá? O exercício, vou começar com o exercício para depois falar sobre o mais complexo, né? O exercício físico tem um impacto na vida da pessoa, não só no diabetes, né? Melhora baixo nível de colesterol, diminui a incidência de hipertensão, de infarto agudo do miocárdio, de AVC, quer dizer, o exercício melhora físico... o sono. Melhora o sono, melhora o humor, melhora a vida amorosa, melhora tudo, né? O exercício físico, ele deve ser incorporado como um dos princípios mais importantes dentro da qualidade física de uma nação, de uma população. O esporte, os campeonatos, né? Isso que é esporte, então, é totalmente saudável, né? Estádios de futebol, jogar futebol, é tudo de bom, né? Agora vamos olhar a questão da comida. A comida é uma questão que está indo num caminho equivocado, né? Por exemplo, o grande culpado da obesidade mundial, se temos um ícone, é o refrigerante adocicado, tá? Não quero falar qualquer marca de refrigerante, mas o excesso de açúcar, o diabetes, eu comecei falando no começo, que é uma doença da intoxicação do açúcar. Então, a colocação de adicionar açúcar em qualquer alimento tem sido tóxico para o nosso organismo, que nunca teve uma sobrecarga disso na história da humanidade desde o começo. Quando a gente olha lá o homem pré-histórico, sabe, um raciocínio filosófico. Eu acho que se a gente olhasse um homem pré-histórico, a glicemia dele seria 40, 50. Se eu pudesse medir a glicemia lá do hominídeo. Porque vamos pensar lá, o hominídeo naquela floresta, para ele comer um açúcar, ele tinha que encontrar uma árvore, uma fruta de maçã, para ele comer uma coisinha doce. Mas os outros animais também estavam comendo, então não era fácil encontrar uma árvore de maçã abundante. Então, ele tinha o benefício de ter que correr atrás da comida também, que era um exercício físico. A gente aqui vai na lanchonete, tem uma lanchonete a cada esquina. Exatamente. Então, o que aconteceu? O nível da glicemia na história da humanidade vem aumentando. Comida. Mas nos últimos 50 anos explodiu. E o corpo não estava preparado para isso, né? Então, acho que esse que é o centro da questão. E dentro da dieta, nós temos aqui, aliás, vou até aproveitar e falar aqui do nosso manifesto público das associações de pessoas com diabetes do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, Alexandre, já quero fazer aqui a entrega para você, porque você é um sanitarista que tem voz, né? Você tem voz através da rádio, da web, você tem voz também conhecendo a nossa liderança, né? A liderança dos nossos sanitaristas brasileiros passam por essa mesa, passam por uma conversa com você. Então nós fizemos um manifesto público, juntamos várias associações de pessoas com diabetes aqui, a saber,
Associação de Diabéticos da Lagoa. Aqui, ó, né, tem diabéticos, tá? Que era do Hospital da Lagoa, né? Que era ex do Hospital da Lagoa. Então, o que acontece? Nós temos os termos diabéticos aqui ainda porque no passado se usava, Sim, né? sim. Mas não devemos mais falar de diabéticos. Pessoas com diabetes, acho que no futuro os nomes das associações vão ter que mudar. Mas ainda, Associação dos Diabéticos da Lagoa, Associação dos Diabéticos de Tanguá, Associação de Diabéticos de Duque de Caxias, Associação de Diabetes de Nova Iguaçu, Associação de Diabéticos Infantos, Juvenis e Adulto do Lions Clube, Associação de Diabetes Infantil de São João do Meriti, Associação de Diabéticos de Belfort Roxo, Associação de Diabéticos Infantil São Francisco de Itabapuana, Grupo de Apoio de Diabéticos da região de Lagos e Assessoria de Diabetes do Lions Clube do Rio de Janeiro. Fizemos... Para quem não é do Rio, essa região dos lagos envolve Saquarema, Maricá, Cabo Frio, Búzios, Araruama. Né? Exatamente. E nós fizemos aqui, elencamos 7 reivindicações que consideramos prioritárias nesse momento, tá? Mas, voltando ao assunto que nós estamos falando sobre alimentação... Não, antes de você voltar... Esse manifesto está dirigido a quem está solicitando basicamente o quê? Exatamente. Ele é um manifesto público, né? É um manifesto público a todos interessados, com ênfase aos parlamentares, aos gestores de sistema de saúde, aos conselheiros de saúde, ao poder executivo e à imprensa. Né? É o destino desse documento, né? Porque nós que estamos aqui, somos os ativistas da área, nós conhecemos mais do que ninguém as prioridades dos nossos associados, que são pessoas com diabetes. E vindo aqui direto na questão da dieta, uma das nossas reivindicações aqui, ó... Que são 7 reivindicações. São 7. Não é isso? 7 reivindicações. Você podia, antes de entrar no da dieta, só dar uma sinopsezinho de cada reivindicação de vocês? Que eu acho que fica documentado isso no nosso programa e vai ficar mais fácil para a gente quando a gente divulgar esse manifesto, porque ele já está digitalizado, não é isso? Tá. Eu vou botar depois o manifesto no link do programa. Isso. Quais são as reivindicações? Então, reivindicações número 1. A primeira reivindicação é implantar o NEPS, Núcleo de Educação Permanente em Saúde, tá? Que já está instituída pela portaria do Ministério da Saúde e suas diretrizes, tá? Conforme da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, tá? Que tem como objetivo-alvo os profissionais de saúde em todos os municípios que ainda não o fizeram e aperfeiçoá-lo com uma padronização curricular mínima de 60 horas, incluindo o tema Educação em Diabetes ao Paciente, com avaliação de presença e aproveitamento para emissão de certificado de qualificação a ser emitida pela Secretaria de Estado. Então, resumindo, seria uma capacitação dos profissionais de saúde. Exatamente. Olhando o panorama, rapidamente vou contar o problema atual e o problema que nós queremos resolver. O problema atual é que, vamos colocar já no mundo da prática, chega uma pessoa com diabetes num posto de saúde, chega uma pessoa com diabetes no hospital, faz o diagnóstico, você tem diabetes, e acabou ali. Entendeu? O cara fica, eu tenho diabetes, como que eu vou me tratar? Entendeu? Aí vamos chamar o psicólogo. E o psicólogo, muitas vezes, ele tem tantas matérias para estudar, mas ele não sabe o que é uma insulina. Entendeu? O nutricionista também não tem a pegada ainda de estudar uma dieta para uma criança de 3 anos que ficou com diabetes. Então a ideia é essa. Já existe o núcleo de educação em saúde para os profissionais de saúde. Mas não existe pouquíssimo divulgado, né? Pouquíssimo divulgado. Esse NEPS é muito pouco divulgado. Se os nossos ouvintes aqui, que sejam profissionais de saúde, conhecem o NEPS, garanto que não é a maioria, não. Né? E o NEPS tem verba garantida para ele. Agora, basta o secretário de saúde falar o seguinte, olha, fizemos o NEPS no nosso município. Ministério da Saúde, temos o NEPS. Temos a verba carimbada. Vem o dinheiro. Se não fizer o NEPS, não vem o dinheiro. Sim. Então não é por falta de recurso. Não é financeiro. Não é falta de recurso.
né? E dentro desse NEPS nós pedimos um currículo mínimo e a pessoa, o profissional de saúde que fez o NEPS, ele vem com um certificado de educador em diabetes. Maravilha. Então, o psicólogo fez um curso, olha, eu sou um psicólogo e sou certificado em educação em diabetes. Isso. Olha só que legal. E uma coisa interessante, eu estou trabalhando com tuberculose no município de Duque de Caxias. E você diz, inclusive, você citou, elencou aqui a Associação de Diabéticos de Duque de Caxias. Depois vamos, inclusive, entrar em contato com eles. Mas o interessante é o seguinte, eu estou trabalhando especificamente lá com tuberculose. E eu não posso aqui te dizer agora, porque eu ainda não levantei, mas a gente tem feito diagnósticos de diabetes em pacientes de tuberculose. Ou seja, a pessoa não foi lá por causa de glicemia, é porque na nossa rotina a gente investiga o HIV, por exemplo, as hepatites, sífilis, e investiga diabetes em pacientes quando são admitidos no programa de tuberculose. E a gente sabe que o diabetes ele é um fator de risco grande para o indivíduo desenvolver tuberculose, sobretudo quando o diabetes dele ou não está descoberto ou está sendo mal acompanhado. Então, eu imagino que o leque de profissionais de saúde que podem se deparar pela primeira vez, quer dizer, o paciente pode ser diagnosticado pela primeira vez de diabetes, vai ser imenso. O que você falou, repete o número das pessoas que têm diabetes no Rio de Janeiro e você estima que não tenham o diagnóstico. Se não me engano, você falou algo em torno de 500 mil pessoas. Aqui já vou lembrar porque esse número é gigante, tá? Aqui, ó. Pessoas que têm diabetes, 1.394.000. No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Porém, 557 mil, ou seja, 40% desse 1.394.000 não sabem que têm diabetes. Vão ser diagnosticados em programas variados. No caso meu aqui, eu estou citando a tuberculose, mas poderiam ser outros. Né? Aí ele diagnosticou tuberculose e simultaneamente descobriu que tinha diabetes. Exatamente. Então vamos lá, reivindicação número 2. Reivindicação número 2. Fazer projetos de lei na esfera municipal, estadual e federal que permitam o uso do espaço público em comodato gratuito para as associações de pacientes com diabetes sem finalidade lucrativa, para realizar suas atividades visando a prevenção, educação e saúde para pacientes e seus familiares. Define o objetivo. Por que vocês criaram essa reivindicação? Vou contar o problema e vou contar o motivo. A Associação de Pessoas com Diabetes do Hospital da Lagoa tinha uma salinha lá. Tá? E eles faziam educação, eles faziam esse papel. Ó, voluntariamente, tá? Então, uma criança com diabetes foi diagnosticada, a Associação de Pessoas de Diabéticos, no caso do Hospital da Lagoa, pegava aquela criança, traz para a salinha delas e faz a educação. Ali dentro mesmo do hospital. Ali dentro, hoje que o hospital não estava preparado para fazer isso. Por questões administrativas, o diretor pediu para eles saírem de lá. Tá? Por quê? Porque a Associação de Pessoas com Diabetes é uma associação privada de direito público, mas ela não pode ocupar um espaço dentro do hospital. Público. Entendeu? Então a ideia, e foram colocados para fora. Quer dizer, uma associação de pessoas, de voluntários, ou ativistas, fazendo um benefício para a pessoa com diabetes dentro daquele hospital, é colocado para fora. Entendeu? Não custa nada. É uma distopia total. É uma distopia, quer dizer, e assim foi feito, colocaram eles para fora e hoje estão pagando aluguel numa sala ali nas redondezas da Lagoa. Então o que acontece? Nós sabemos, os ativistas, nós somos voluntários. Nós não cobramos nada, quer dizer, tudo que a gente faz aqui, a gente faz por... Não recebemos nada, é missionário. É uma vida missionária. Você sabe, independente do valor dessa reivindicação, temos que continuar indo por aí também, mas a gente tem que abrir uma outra vertente. Eu sou um adepto da gente fazer uma luta por um financiamento nos moldes da Lei Rouanet. A Lei Rouanet financia a cultura, financia esporte, mas não financia saúde, por exemplo. Se cria uma lei com outro nome,
da onde impostos possam ser abatidos justamente com o objetivo de financiar ações da sociedade civil. Boa. A sociedade civil brasileira, ela é muito atuante. Você sabe que eu sou de vários movimentos, movimento contra o fumo, contra a tuberculose, AIDS, meio ambiente, o diabetes. Eu estou com vocês já desde que eu conheci a ACD, e fui coordenador de um projeto brasileiro global, recebendo dinheiro externo, um volume grande de recursos que veio dos países mais ricos do mundo para a gente aperfeiçoar a tuberculose e a Associação Tuberculose HIV e os laboratórios de tuberculose. Parte desses recursos eram para financiar ações da sociedade civil voltadas para a Associação Tuberculose HIV ou então só tuberculose. Pois bem, as experiências foram exitosas. Os relatórios que a gente produziu ao final demonstraram claramente que foi custo efetivo você financiar ações da sociedade civil, organizações, ativistas do Brasil todo. Nós fizemos isso praticamente quase todos os estados da federação. Pois bem, acabou o projeto, que era o governo Lula, e o Brasil melhorou do ponto de vista econômico e parou de receber verba. Ele tinha que fazer o contrário, o Brasil tinha que ser doador de verba. Então o projeto acabou. Mas o ensinamento, a lição aprendida não foi adotada, ou seja, aquilo que ficou comprovado, financia a sociedade civil, financia as ONGs, que você vai ter benefício, o país vai ter benefício, parece que ninguém ouviu o resultado daquilo. Então eu queria que você se associasse a mim, que a todos os seus grupos, a gente fazer um grande movimento para que exista uma lei Rouanet, nos moldes da lei Rouanet, pode ser com outro nome, a lei Isidoro Flúmia, que financie as ações da sociedade civil que se mostraram claramente favoráveis. Vamos lá, reivindicação número 3. Então essa foi a reivindicação número 2. Isso. Quer dizer, eu quero detalhar todas as reivindicações, porque eu já vi que elas são todas pertinentes, né? Vamos na terceira. Reivindicação número 3. A regulamentação e implementação da lei da hemoglobina glicada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, visando identificar as pessoas com pré-diabetes, diabetes em tratamento adequado e diabetes sem tratamento adequado para fins epidemiológicos e ações preventivas. E fazer um projeto à lei à semelhança desse na esfera federal. Que nós já conseguimos o apoio aqui do Miro Teixeira. Isso aqui, essa eu achei um tiro no alvo. Essa lei é incrivelmente positiva. Antes de você falar da lei, para quem é leigo, explica qual é a importância da hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? Porque normalmente quando você pensa no exame de sangue para o diabetes, você pensa na glicose, né? Na glicemia, ou às vezes na glicosúria, um exame de urina. O que é a hemoglobina glicada? Bom, vamos falar o que é uma glicemia. Quando você mede uma glicose, você mede a glicose do momento. É uma fotografia, tá? Então eu tô agora com 150 de glicose, é a fotografia. Eu não sei quanto eu vou estar daqui meia hora, daqui uma hora no dia seguinte. A hemoglobina glicada, ela é um método em conta, muito barato, custa cerca de R$7, no laboratório particular custa R$7, na qual você tira uma porção de sangue e essa dosagem vai dar a média glicêmica dos últimos 3 meses. Então, a média glicêmica ela é mais útil para nós sabermos a qualidade do controle do diabetes e sabermos se a pessoa tem um diabetes ou não, do que uma fotografia, do que um teste de glicemia transversal, né, daquele momento. Então, a lei da hemoglobina glicada ela diz o seguinte: todos os laboratórios públicos e privados... Não, pera, antes um instantinho. Você está falando da lei, né? É. Que lei foi essa? Lei 9.336, de 16 de junho de 2021, que já está promulgada. Isso. Já está válida. Tem pouco mais de um ano, mas é só no estado do Rio de Janeiro. Só no estado do Rio de Janeiro. Tá. E nós queremos levar para o federal. Isso. Mas agora, o nosso impasse dessa lei, que foi uma lei que foi de autoria do Samuel Malafaia, nós temos que dar prestígio ao deputado que nos atendeu nesse pedido, entendeu a nossa demanda. A lei foi promulgada e, então, a lei diz o seguinte, que
todos os laboratórios públicos e privados do estado do Rio de Janeiro são obrigados a comunicar a hemoglobina glicada e o CPF do paciente para a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, com esses dados, que chamamos de Big Data ou grandes dados, tá? Processam essas informações, identificam aonde está aquele diabético mal controlado. Glicemia de 15. Puxa, esse está um diabetes sem tratamento. Ou aquele que está começando uma hemoglobina glicada alterada. Está com uma hemoglobina, vamos supor, o normal é até 5,7. A 6,2, ó, está começando a ficar com diabetes. É possível resgatá-lo e não deixá-lo tornar um diabetes grave no curso da vida, né? Então agora o que nós estamos reivindicando nessa lei? Que a Secretaria de Estado de Saúde implemente a lei. A lei já existe. Agora ela precisa simplesmente pedir, recolher dos laboratórios e processar no computador. Baixíssimo custo e informação de alta qualidade. E essa lei já tem mais de um ano. Tem. Os laboratórios aderiram, sim? Bom, primeira coisa, faz uma lei, mas a secretaria tem que exigir, né? Tem. Precisa do secretário de saúde lá do estado falar o seguinte, um expediente, vamos obedecer a lei, a partir de agora vocês mandem essas informações para esse e-mail. Para um e-mail. Um e-mail da Secretaria Estadual de Saúde, computador, dados. Big Dates. Bom, justíssima essa reivindicação. Depois a gente pode conversar mais sobre isso e como acelerar esse processo. Por exemplo, o secretário estadual do Rio de Janeiro de Saúde já esteve aqui no programa, o Alexandre Kiepe, e eu vou agora mandar um zap para ele dizendo, ó, se ele não estiver, porque eu disse que a gente ia fazer esse programa com você hoje, se ele não estiver vendo, eu vou encaminhar. Ó, minuto tal foi discutida uma questão que eu queria a sua atenção. Certamente ele vai dar a sua atenção, inclusive vou te passar para ele o seu telefone para ele falar diretamente com você. Maravilha. Tá bom? Muito bom. Ou vou passar o dele para você, se ele me autorizar, para você ligar para ele. Maravilha. Reivindicação número 4. Reivindicação 4. Apoiar a aprovação do projeto da Lei Federal 6042 de 2005, que tem como objetivo legalizar e regulamentar a profissão do podólogo e inseri-lo como profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde, com finalidade de prevenção das amputações do pé diabético. Quer dizer que o podólogo não está nessa? O podólogo ainda não tem a profissão regulamentada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para o ouvinte entender a importância do podólogo, fala primeiro por que existe o pé diabético, né? Por que se dá esse nome? Talvez a gente tenha que até mudar o nome também para não falar pé diabético, é um estigma para o pé. A gente fala pé da pessoa com diabetes. Pé da pessoa, tem que eu vou falar isso com o Caiá para mudar também essa nomenclatura. Mas o que acontece com o diabético e o pé dele? Bom, rapidamente. Rapidamente, né? O diabetes descontrolado, o diabetes maltratado, ele cria duas situações nos membros inferiores: a neuropatia diabética e a vasculopatia diabética, tá? Que é a angiopatia diabética. Então, isso leva a uma diminuição da sensibilidade do pé e diminuição da circulação sanguínea do pé. Então, uma pequena lesão no pé, a pessoa, acontece isso, a pessoa pisa num caco de vidro, tá? Não sente dor, tá? Aí, quando chega em casa, olha dentro do sapato, tá cheio de sangue. Ou às vezes nem tem sangue, porque às vezes o paciente também já está isquêmico. Mas eu já tive casos desses, o caco de vidro fica 3 dias debaixo, lá encravado no pé do paciente, o pé inchou, o paciente não sabe por quê. Aí chegou no consultório, fui examinar o pé, tirei o caquinho de vidro que estava 3 dias lá dentro. Entendeu? Mas enfim, essa doença do pé diabético chama-se pé diabético. Não que só o pé seja diabético, a pessoa é diabetes, mas esse acometimento do pé é que tem esse termo pé diabético, porque nós temos pessoas com diabetes que não têm pé diabético, né? O pé da pessoa é super saudável, né? Ainda, pelo menos. Pelo menos ainda, né? A pessoa tem um pé saudável e a pessoa com diabetes bem cuidado na vida toda,
é uma pessoa tão saudável quanto qualquer outra. Isso aqui é importante Isso marcar, é não importante. é? Esse diagnóstico não é uma... Não é uma sentença de morte. Isso. É uma patologia totalmente tratável. Ela não é curável, ela pode ser até revertida, mas ela não é curável. Porém, ela é tão bem tratada que a pessoa não tem qualquer complicação. Olha que maravilha. Então, é só um diagnóstico que exige cuidado, só isso. Agora, voltando à questão do pé. Então, o que acontece do ponto de vista populacional? Ministério da Saúde 2020 publicou: região sudeste tem uma amputação de um segmento do membro inferior a cada 3 horas. A cada 3 horas, um cidadão perde um dedinho, perde outro dedo, perde um pé ou perde uma perna. É amputado a cada 3 horas. Isso é imagina, uma legião de amputados que vão para a Previdência Social. Parece a Indonésia que pisavam em Minas, né? Devia ser mesmo nível. Além do sofrimento humano da família, porque a pessoa amputada numa família é uma tragédia. A sobrecarga da Previdência Social, o sofrimento humano, todo esse conjunto, a cada 3 horas uma amputação. E aonde é estatisticamente a maior causa? Onde começa a lesão? Calo. Eu falei do caco de vidro, porque eu contei um caso do meu consultório, mas do ponto de vista epidemiológico é o calo. Tá lá um calinho, aí quando o podólogo vai tirar o calo, abre uma úlcera. Saiu aqui o calo, mas abriu um buraquinho. E daquele buraquinho vira um buracão e perde pé. Significa que o podólogo, lá na unidade básica de saúde, ajudando o paciente a escolher o sapato, tá? Ajudando a tratar aquele pé. Escolher o sapato porque o sapato não pode ser apertado num paciente que tem tendência ao pé diabético. Exatamente, porque o paciente com diabetes já tem uma dormência. Então, se você colocar um sapato bem apertado num pé da pessoa com diabetes, não sente que o sapato está apertado. E aí, o que acontece é que aquele sapato fica bem firminho, ele não está sentindo que está apertado, calo, porque o calo é criado pelo atrito. Né? Uma mão calejada é uma mão que sofreu muito atrito. Né? E quando vai tirar aquele calo, uma úlcera. E a úlcera é amputação. Então, o podólogo pode ter um impacto gigante na redução dessas amputações. Sim. Lá no cuidado do começo. Sim. Então, essa é a defesa da CD. Então, a ideia é regulamentar os podólogos e inseri-los como profissionais de saúde dentro da unidade básica de saúde. Olha, o desconhecimento às vezes é tão grande que eu confesso que eu achava que os podólogos já estavam com a profissão regulamentada. Há tantos anos que eu trabalho com vocês e acompanho o trabalho, já fui a eventos, já participei de eventos, né? Inclusive o CAEFA me convidou para falar sobre tuberculose e diabetes, mas eu achava que eles estavam... Quer dizer que nas unidades públicas de saúde não existem podólogos. E nem pode ter enquanto eles não forem regulamentados. Claro. Bom... E vamos para as 2 últimas reivindicações, total são 7. Esse manifesto vai ser divulgado, voltamos a repetir, e a gente vai ver as 2 reivindicações últimas e vamos fazer um intervalinho. Reivindicação número 5. Essa já foi. Não, essa foi a 4 do foi podólogo. a 4, então agora vai. É 5. Constituir no programa de diabetes do Ministério da Saúde, a nível dos núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, as brigadas do diabetes, com seus membros qualificados em educação em diabetes. Então vamos entender o que é o NASF. O NASF é o seguinte: nós temos o programa Estratégia da Família, o médico da família, que atende uma região geográfica. Sim. Mas é um clínico geral. O NASF, em outro termo, é o famoso clínica de especialidades. Mas não tem esse nome, tem nome de NASF. Tem nome de Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Sim. Então, o médico da família fez um diagnóstico de diabetes mais evoluído, ele encaminha o paciente para o NASF. Sim. Né? Porque o médico clínico geral lá não dá conta de tudo. Né? Então, lá no NASF que tem que ter o especialista. Né? Então, nós queremos que o especialista do NASF, ele tenha uma brigada de diabetes. Tá. Porque a doença é pandêmica. E nessa brigada do diabetes, nós devemos ter um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um podólogo, lá já com o treinamento e qualificado
para atender as pessoas com Isso, o NASF existe, mas não tem dedicação não tem específica. As brigadas. Não tem as brigadas. Entendi. Se você for num psicólogo do NASF, ela ou ele não está preparado ainda para atender uma criança com diabetes. Sei. Sim, no caso de diabetes tipo 1. Tem que saber manusear a insulina, aquele trauma de insulina, quer dizer, então todas as coisas aí, né? Vamos publicar também no link um link sobre o NASF, né? Porque ele já existe, mas as pessoas certamente não conhecem. Não conhecem. Reivindicação, a penúltima reivindicação, número 6. Número 6. Propor um projeto de lei na esfera municipal, estadual e federal que permita as atividades das associações das pessoas com diabetes sem final do lucrativo nas unidades de núcleo de apoio à família do NASF, para que possam atuar no apoio e prevenção e educação do diabetes em pacientes familiares. Ou seja, uma lei que permita a ACD ou qualquer associação estar em parceria com o NASF. Porque senão o NASF vira cara para a associação. Não, vocês aqui são associação, vocês nem podem entrar aqui na minha instalação. Mas nós somos parceiros, nós somos comunidade. Mas nós somos estados, não podemos fazer parceria? Não. Sim. Comunidade e estado fazendo parceria. Sim. Essa é a ideia. Mas precisa ter uma lei que regule isso. Sim. Que vocês não querem nem que essas associações sejam, nesse caso especificamente, sejam remuneradas. Não. Vocês querem que elas tenham liberdade de ação para trabalhar em parceria. Exatamente, porque existe uma legião de voluntários para tudo no mundo. As pessoas acham, não, as pessoas só trabalham por dinheiro. Não, as pessoas trabalham porque são voluntárias, porque elas se sentem realizadas. Elas se sentem que aquilo dá um significado na vida delas. Então, o voluntário existe. O voluntário tem que ser aproveitado e valorizado. Estimulado. Estimulado. Não o contrário. Última reivindicação. Última, expandir as campanhas educativas governamentais para o consumo de alimentos saudáveis para a população em geral, conforme prevê o Guia Alimentar para a População Brasileira, segunda edição, publicado pelo Ministério da Saúde em 2015, seguindo as recomendações da OMS e, finalmente, estabelecer uma redução das tributações dos alimentos in natura e minimamente processados para a prevenção da obesidade, que atualmente é o maior fator de risco para o diabetes. Eu devia, nessa reivindicação, não só reduzir os impostos dos alimentos in natura, mas deveria aumentar os impostos dos alimentos ultraprocessados. Que, por exemplo, reduziram o imposto da Coca-Cola, não é? E outras bebidas adocicadas. É um absurdo completo. De aumentar o preço, baixaram o preço. Tinha benefício fiscal. Os refrigerantes adocicados tinham benefício fiscal no Congresso Nacional. Bom, aqui estão as 7 reivindicações, vamos divulgá-las. Vou até mostrar aqui para quem não estiver vendo pelo YouTube. Esse é o manifesto. Depois eu vou pedir ao Geraldo para tirar uma foto da gente no intervalo. E nós vamos, então, uma rápida pausa, música Fumante, que é uma paródia, bem-humorada sobre os efeitos danosos do cigarro. E a gente volta em seguida. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos recomeçando o programa Viva a Voz Saúde de hoje, cujo tema é o status atual do diabetes no estado do Rio de Janeiro. Uma análise, um estudo realizado pelo nosso convidado de hoje, o professor Isidoro Fluminhan, que é um especialista nessa área, dedicado a essa área também, e um ativista nessa área, membro da Associação Carioca dos Diabéticos, e nós estamos conversando hoje sobre esses números que são muito impactantes. Nós temos mais de 2 milhões de casos de diabetes no estado do Rio de Janeiro, e o que é ainda mais preocupante é que cerca de 40% dos casos desconhecem o fato de sê-lo. Então nós já conversamos um pouco aqui sobre a própria doença e vamos expandir um pouco, explorar um pouquinho mais a presença do nosso amigo Isidoro. E eu gostaria de perguntar a ele o que exatamente a gente deve fazer em termos de alimentação. A gente fecha o programa com um tratamento da forma como você achar melhor para o leigo receber a informação sobre tratamento, mas já ficou claro aqui que a alimentação é fundamental, né? Não só para a gente evitar o diabetes, por exemplo, tipo 2, como também para a gente não agravar, né? Fazer uma prevenção secundária dos efeitos negativos do diabetes maltratado. Antes da gente passar para essa pergunta, eu me lembro que no primeiro bloco eu deixei de abordar com você uma questão que as pessoas têm dúvidas ainda. Diferencia
a diabetes tipo 1, do que a gente chama também de diabetes tipo 2. Muito bem, Alexandre. Bom, é uma classificação antiga. Hoje nós temos uma classificação até mais moderna, que são 5 grupos, mas o nosso mais utilizado é diabetes tipo 1, tipo 2, né? O tipo 1 é o diabetes infanto-juvenil. É aquele diabetes que vem da criança, né? É o diabetes que está relacionado... Ele tem uma causa totalmente genética. Então, no diabetes tipo 1, não tem o que fazer, tá? Para evitar. Para evitar. Tá escrito nas estrelas, está escrito no código genético, aquela criança vai evoluir com diabetes, que ocorre uma falência na produção de insulina pela célula beta de forma precoce, e a criança desenvolve diabetes, seja ela magra, gorda, obesa, pratique esporte ou não pratique, há uma inevitabilidade no diabetes tipo 1, tá? E equivale a 0,1% das pessoas. 0,1%. 0,1%. Diabetes tipo 1 na criança é raro, né? É raro, tá? Né? 0,1%, conhecemos um ou outro, né? Quer dizer, pelo seu levantamento, nós temos 10% de diabéticos no estado do Rio de Janeiro. Isso. Mas, em relação ao diabetes exclusivamente, só 0,1% das crianças. Das crianças, tá? Que são entre 0 e 18 anos. Tá? Inclui até os jovens, né? Já o diabetes tipo 2 é o diabetes que está relacionado principalmente ao peso, né? Ou seja, a pessoa não tem necessariamente, ela tem uma predisposição genética, mas ela não tem uma determinação genética, uma predisposição. A predisposição precisa ter o fator ambiental como gatilho. Então a pessoa tem uma predisposição para o diabetes, mas não tem o diabetes. Mas ela se torna obesa. E então juntou a predisposição com gatilho ambiental, juntou um com o outro, diabetes tipo 2. Que esse é então o diabetes pandêmico, é esse que está no mundo todo. Então o fator ambiental é determinante. Então veja bem, se você que está nos ouvindo tem uma pessoa com diabetes na família, você não pode ser obeso. Porque a gente já sabe que você tem um fator de risco. Só por ser membro da família, provavelmente, você tem uma predisposição na sua genética. E se você se tornar obeso, a chance de você ficar com diabetes é grande. Veja bem, vamos pensar. Tem muito obeso que não tem diabetes, porque não tem a predisposição. Mas a maioria deles tem ficado, porque a maioria de nós tem a predisposição, porque esse gene está se disseminando cada vez com mais facilidade no processamento da humanidade. Então, e evitar a obesidade? Esse que é o assunto. Doutor, qual é a comida que me engorda? A comida que te engorda, eu posso falar o seguinte, tem um panorama que é o grande vilão da humanidade. É inequivocadamente o refrigerante com açúcar, que ainda continua sendo o grande consumo. Tantas vezes eu vou num restaurante, tem um refrigerante, às vezes não tem. Tá? Né? É engraçado porque é uma coisa também de distribuição geográfica, porque eu vou aqui no Rio de Janeiro, é muito comum, eu só tomo refrigerante de zero, é muito comum ter refrigerante zero. Mas lá em Caxias, por exemplo, no município do Caxias, eu vou nos lugares, às vezes, não tem. Mesmo em restaurante, não tem refrigerante. E ainda fazem assim aquela pergunta sua como estranha, né? Você quer refrigerante zero? Chegam a repetir a pergunta de tão inusitado que é. Me chamou a atenção isso, eu não tinha essa ideia. Geraldo, fala, Geraldo. Gente, esse é um momento solene no meio dessa entrevista, aproveitando o doutor Isidoro. Quando a gente pede um refrigerante diet, é isso? É diet? Diet, zero. Zero, ou é diet? É zero. Zero é o melhor pedido. Isso realmente é diferente, o zero do comum? Lógico, o zero não tem açúcar. Não tem mesmo? Não tem mesmo. Nossa. Tá zerado, tá? Então,
Esse fácil. momento solene foi terrível. Hein? Não, porque é terrível. Momento não, geral, porque a gente aqui é sempre solene. Sempre solene esse Porque momento. a gente bebe refrigerante com aquele sentimento de culpa profundo na Pode alma. sentir muita culpa se você beber refrigerante com açúcar, tá? Porque é uma burrice, né? E veja bem, não é um refrigerante que vai fazer a diferença na sua vida. A questão é que a humanidade está bebendo isso já há 2 gerações sem parar. Eu, quando era pequenininho, nós, né? Somos a turma já mais da terceira idade aqui, né? Mas você, dessa origem japonesa sua, o cabelo dele não fica branco. Só o meu que ficou branco dele é... Apesar que caiu. Tem o outro aspecto. Outro aspecto. Mas voltando aqui, que quando eu era criança, refrigerante era no domingo. Só isso. Só o resto isso. era água, ou suco, alguma coisa, mas agora as pessoas não tomam mais água. Tomam refrigerante. Agora eu vou te falar uma coisa que eu fui ver no supermercado. Eu comparei o preço da Coca-Cola com água mineral com gás. Porque os dois têm gás. Então vamos ver o preço da Coca-Cola e o preço da água com gás. Coca-Cola é mais barata que água com gás. É inacreditável. Eu fui ver, tirei fotografia, até apresento nas minhas palestras, já tá lá. Litro por litro é mais barato. Olha só, a nossa ouvinte aqui do programa, Nicole Machado, ela mandou uma mensagem aqui no YouTube dizendo assim: doutor, queria muito pautar sobre a fita, dela ser mais acessível a todos, pois não consigo ter ela pelo governo, só comprando, e como o senhor falou, é caro ser paciente de diabetes. Então ela está se referindo a uma fita que você mede, né, mede a glicemia. Fala sobre um pouquinho sobre essa fita, e que ela disse que gasta mais de R$300 por mês só com essa fita. O que é essa fita e como é que isso podia ser mais acessível? Porque o diabetes é uma doença assintomática, tá? Na maioria das vezes. A pessoa está com a glicose de 200 e não está sentindo nada. Tá? A pessoa com glicose 300 está sentindo nada. A pessoa só começa a sentir assim, quando a glicose está acima de 300. Aí a pessoa começa a sentir mais sede, emagrecer e tal. Mas até chegar a 300, já foram muito tempo em que a pessoa ficou sem se cuidar. Mas enfim, a fitinha é o que mede a glicemia do momento. Você vai lá, faz um furinho no dedo, põe no aparelhinho, né? Todo mundo já conhece esse equipamento, é um glicosímetro. E o preço de cada fita são R$2, tá? E uma pessoa com diabetes de moderado a grave faz cerca de 4 a 6 testes por dia. Olha o custo. Olha, se você fizer o necessário, se é 4 fizer a 6. 6 a R$2, dá R$12 por dia, multiplicado por 30. Entendeu? 12 vezes 30 dá quanto aí, Geraldo? 360. 360 só de fitinha. Ó, a doença mais cara do mundo. Medir pressão arterial, por exemplo, não gasta nada. Não é só nada. Entendeu? Agora vamos pensar mais uma coisa aqui. Como que é o nome da nossa ouvinte? É a Nicole Machado. Nicole, a lei garante, tá, a disponibilidade dessas fitinhas gratuitamente no posto de saúde. O que você precisa fazer é se inscrever no programa de diabetes do posto de saúde onde você mora, tá? Porque lá tem que ter a dispensação dessa fita gratuita para cada pessoa que tem diabetes inscrita no programa. Nicole, uma sugestão que eu vou te dar só 2 minutinhos, mas liga para cá e fala ao vivo, 3649-3411. 3649-3411. Um outro comentário da Nicole, quem vai te atender vai ser o Geraldo, viu, Nicole? Um outro comentário da Nicole é que os alimentos aprovados pela Associação dos Pacientes de Diabetes são sempre muito caros. Isso, né? Tudo que a gente vai comprar que é diet é mais caro que o comum, né? Uma sobremesa diet, um bolo zero, tudo mais caro. Então essa nossa reivindicação aqui é exatamente isso. Nós temos que reduzir o preço, a tributação dos alimentos saudáveis
e até aumentar a tributação dos alimentos insalubres, né, multiprocessados. Mas, enfim, é essa a nossa ideia, tornar os alimentos diet mais em conta. Agora, vamos pensar mais uma coisa aqui. Escolhas alimentares, tá? Em última análise, quem escolhe o alimento é o consumidor. E tem que ser assim mesmo, né? Mas todos nós, um dos pesos para nós decidirmos o que vamos comprar é o dinheiro. A gente compra coisa mais cara ou mais barata, mas tem que ter inteligência também. Parar o consumo de refrigerantes adocicados. Primeira coisa. Outro veneno comum na nossa sociedade, batata frita. A batata frita, inclusive, é o grande causa de obesidade nas crianças, tá? A criança adora batata frita. A batata é um ótimo alimento. Eu sempre recomendo, é bom para pessoa com diabetes, mas incrível, fritou, destruiu a batata, tá? A batata é um alimento, batata frita é um alimento obesogênico. Tire a batata da sua própria vida e da vida das crianças, tá? A batata frita, a batata cozida, a batata assada é muito boa, eu defendo, mas a frita estraga. E finalmente, tá? São os biscoitos, né? Você compra um biscoitão desse tamanho, custa R$2, tá? Quer dizer, tudo isso impacta. Outra questão, que por exemplo, nós andamos aqui no Rio de Janeiro, metrô e tudo mais, tá lá, o cara tem um pacote que te vende um joelho desse tamanho, mais um refrigerante de graça, tudo por R$7. Gente... Não, tem lugar que vende por R$4. As barraquinhas que estão espalhadas pelo Rio de Janeiro, um salgado e um refresco, R$4. R$4, que é bom de uma perspectiva. E o refresco não é refresco com açúcar. Com claro. Açúcar, não tem, não. Eu já pedi, eu já fui comer lá e não tinha zero. Não tem água. Mas, enfim, aquilo é barato e até gostoso, mas aquilo é uma bomba. Entendeu? É destruidor. Não coma aquilo. Você mencionou na questão da obesidade, falou algumas vezes aqui, obesidade infantil. Como é que nós estamos na questão da obesidade infantil no Brasil e como é que nós estamos em relação à merenda escolar, né? Como é que as escolas, inclusive me parece que há leis, né, que mudaram um pouco o comportamento das escolas, mas temos que saber se as famílias adotaram e tal. Como é que está a questão da obesidade infantil no Rio de Janeiro? Esse assunto sempre eu gosto de falar, né? Nós da CD fomos para as escolas fazer, inclusive, um projeto educacional na escola, falar sobre alimentos saudáveis para as crianças, né? Mas a minha percepção é a seguinte: criança, ela come o que a mãe come, tá? Então, significa o seguinte, que a mãe é responsável pelo processo das escolhas das crianças, tá? Como é que se a sua cara... Está livrando a cara do pai? Sabe que sim, sabe por quê? Porque a criança começa mamando na mãe. Sim. Então tem uma relação alimentar mais forte com a mãe do que com o pai. Sim. Entendeu? É a mãe que está na cozinha fazendo o almoço e o jantar, é a mãe que geralmente cuida da geladeira, né? Uhum. Então a mãe tem uma responsabilidade maior sobre as escolhas alimentares do processo infantil do que o homem, né? Então acho que esse é o olhar, né? A mãe precisa ser instruída. Então quando eu penso num programa de prevenção da obesidade infantil e juvenil, eu penso o seguinte: nós temos que falar com as mães gestantes. Uhum. Pessoal do planejamento familiar. É lá que começa a mãe gestante, né? Porque a mãe gestante já não quer engordar muito na gestação, que já é ruim, né? Agora, a gente preparando um processo de educação alimentar na mãe gestante, isso repercute na obesidade infantil e juvenil. Já aproveita, depois a gente volta à obesidade. Aproveita e fala sobre o que é o diabetes gestacional. Diabetes gestacional é um diabetes transitório que ocorre na mãe que está grávida, né? Ou seja, durante a gravidez a glicemia sobe, mas depois do parto a glicemia volta ao normal. E quando não volta? Exatamente. Porque eu acho que a Nicole, essa que fez um comentário, ela passou a ser diabética, ou ser uma paciente diabética, estou me aperfeiçoando, depois da primeira gestação. Então o que acontece? A gestação pode ser o gatilho do diabetes tipo 2. Se perguntar para a Nicole quantos quilos ela engordou na gestação. Nicole, se você estiver ouvindo a gente, responde aí.
E quanto que foi o peso da criança? Criança que nasce acima de 4 quilos geralmente vem de mãe diabética. É uma regrinha geral, tá? E a questão passa por o diabetes gestacional ele reverter após o parto. Se ele não reverter após o parto, na verdade não foi um diabetes gestacional, foi um diabetes tipo 2 que começou com a gestação. Né? Essa que é a diferença. Pode acontecer também da pessoa ter glicemia alta e não saber e vai descobrir na gestação e acha que foi a gestação, mas já era antes. Por isso que no pré-natal, que aliás temos que fazer alguns elogios. Nós temos que elogiar muito o SUS, né? Sim, o SUS mudou a saúde do brasileiro, né? Deve ser a Nicole falando. Deve ser a nossa amiga Nicole. Tá bom, Nicole. Eu vou te botar. Oba! Tá. Só um minuto. Pode ir, doutor. Fala com ela. Oi, Nicole. Boa tarde. Que bom. Oi. Que bom Boa você tarde. estar participando com a gente do programa. Sim. Diga. Boa tarde, doutor. Pode falar, Nicole. Sim, sou eu mesma, Nicole Machado. Pode falar. O senhor me perguntou, né? Eu fiquei grávida aos 17 anos. Sim. E na gravidez eu fiquei diabética. Você pode falar um pouquinho mais alto, Nicole? Oi, boa tarde. Tá ouvindo Não, agora? não, pode continuar de onde você parou. Tá. O senhor falou da diabetes gestacional? Aham. Então, eu fiquei grávida aos 17 anos e fiquei com a diabetes gestacional. E depois que eu tive meu filho... Depois que eu tive meu filho... Sei. Tá. Pode falar, Nicole. Eu continuei diabética, né? E continuei tratando e tudo. Aí quando com 24 anos eu tive meu segundo filho. Sim. Aí depois do segundo filho que eu passei a tomar insulina. Que não consegui reverter a diabetes. E sou diabética até hoje, no caso. E você está com que idade hoje mesmo? Hein, Nicole? Sim, Que idade você está agora? tenho 46 anos. Tá. Doutor Isidoro vai fazer uns comentários. Isso. Nicole, só pelo que você já me contou, já tem um panorama, tá? Na verdade, como você ficou grávida aos 17 anos, e ali você já fez o primeiro momento hiperglicêmico... 46. Você tem 46 Não. anos agora, mas a primeira gestação foi aos 17. Certo? Sim. Então ali, aos 17 anos, você já abriu um diabetes tipo 1, tá? E por isso que você usa insulina hoje, né? Ali já subiu a glicemia, mas provavelmente a glicemia não subiu tanto para que você usasse insulina logo iminentemente após a primeira gestação. Mas você já ficou hiperglicêmica, ficou com diabetes tomando remédio oral. A segunda gestação estabeleceu de vez. Né, a tua glicemia subiu bastante e o tratamento já no caso do diabetes tipo 2 na gestação é com insulina. Então acho que você entrou na insulina na segunda gestação e não saiu mais. É isso mesmo? Sim. Sim, então o seu diabetes é diabetes tipo 1, tá? Diabetes tipo 1 insulino dependente. Então no seu caso você já tinha um diabetes estabelecido pela genética, tá? Só que ele deflagrou, iniciou na primeira gestação, mas já estava escrito no seu código genético. Isso mesmo. Agora, você tem outras pessoas com diabetes na família? Isso. Tem? Você tem outras pessoas com diabetes na família, Nicole? Você está nos ouvindo bem, não? Agora eu tô, porque eu tô ouvindo o senhor e tô ouvindo o doutor. Tem. Você tem outros familiares com diabetes? A minha família da minha mãe toda é diabética. É isso aí, entendeu? Então, o que acontece? Lembrando... Sim, a família, por parte de mãe, toda ela é diabética. Entendeu? Então, ó, agora já trazendo essa pegada aqui pro programa, né? É super importante, Nicole, que ninguém seja obeso na sua família.
tá? Isso abrange a sua própria família, os seus netos, os seus filhos, os seus primos, tá? A prevenção da obesidade é de fundamental importância para o seu bloco familiar, tá? E também seleção de alimento saudável e, finalmente, prática de exercício físico. E outra coisa, lembrando que o diabetes passa muitos anos assintomático, ou seja, sem apresentar sintomas, fazer uma glicemia pelo menos uma vez por ano é muito importante. Esse exame é de graça no posto de saúde, graças ao SUS. Temos o valor da hemoglobina glicada lá também. Então, manter a vigilância, porque é uma fragilidade do seu grupo familiar, tá? E não só do seu, tá? Cada vez isso está mais comum em todas as famílias. Nicole, obrigado por você ter participado do programa. E vamos seguir as orientações aqui do doutor Isidoro, porque eu acho que tem que se fazer esse levantamento em todos os membros da sua família, tá? Graças a Deus, meus 2 filhos não são diabéticos. Tá bom, então. Eu queria dizer mais uma Espera um coisa, instantinho, Nicole. Fica aí ainda. Oi? Fica aí, não desliga. Eu quero saber uma coisa de você. Você tem conseguido pegar as fitinhas de glicemia no posto de saúde ou você está comprando? Não, tô tendo que comprar. Por quê? O que está acontecendo no seu posto? No posto até hoje estou 10 anos esperando e não me deram as fitas. Aonde você mora? Caxias. Caxias, né? Incrível, olha, Peraí. veja bem, tá? Sim. Nicole, é para você e para todo mundo. Há uma lei de obrigatoriedade. O governo é obrigado, tá? Isso não é o governo que quer. O governo é obrigado a oferecer os materiais de insumo, o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, tá? Se não tem no posto de saúde, você pode chamar um advogado, impetrar uma ação judicial e exigir as fitinhas para você, tá? Não fique sem as fitinhas, é um direito das pessoas com diabetes, é um direito seu. Esse diabetes vai ficar até o último dia da sua vida, infelizmente não dá para voltar para trás, não dá para curá-la, tá? Então vale a pena você na defensoria pública, se você não tiver recurso, ou chamar um advogado, se você tiver recursos, e exigir da secretária. Aí com esse mandado judicial você consegue isso em 48 horas, tá? Aí você tem um gabinete especial da Secretaria de Saúde, onde tem a dispensação de medicações sob mandato judicial e você passa a ter, então, toda a disponibilidade dessas fitinhas para não onerar a sua família, que eu sei que esses custos são muito elevados. Tá ok, Nicole? Tá ok. Grande abraço, bom final de semana para você. Obrigada. Tchau, tchau. Nós temos outro comentário aqui, mas na verdade estão nos desejando boa tarde, que é Domingas Vieira Cavalcante. Não sei se é do seu conhecimento. Talvez sim, talvez não. Domingas, boa tarde para você também. Se quiser fazer um comentário, escreve aí onde você escreveu esse, tá bom? Isidoro, vamos falar sobre a gente ouve falar, antes de falar em como tratar o diabetes, mas a gente ouve falar muito anúncios, sobretudo na internet, dezenas de anúncios. Use o chá não sei o que resolve o seu diabetes. Use coma a fruta X que o seu diabetes vai embora. Existe alguma verdade nessas medicações, nessas iniciativas que são anunciadas por aí? Eu também já vi isso na internet, né? É incrível a cara de pau das pessoas fazerem uma coisa dessa, né? Não existe nenhuma fruta, nada disso, tá? E o que tem é muito esperteleco malandrix enganando a gente, tá? E tem muita gente que cai, né? Então, não. A internet é um lugar perigoso para todo mundo e nós temos que selecionar fonte, né? Nós temos o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é SBD, né? É www.diabetes.org.br, tá? E nós temos o site da Associação Carioca, que é www.diabetes-rio.org, né? Então vá na fonte certa, né, Alexandre? Porque essas propagandas não é só fake news em diabetes, né? Fake news na política, no dinheiro, aliás, sabe, aproveitando a pegada aqui, já que você falou sobre esse assunto,
nós tínhamos que ter uma discussão até nível de presidente da República, o que fazer contra esses caras do crime na internet, né? Deve ser uma pena exemplar, né? A gente tem lutado muito contra isso em relação, por exemplo, ao cigarro eletrônico, né? A Anvisa reproibiu agora nesse ano, proibiu em 2009, reproibiu agora, na nova relatório, e a gente vê que as pessoas continuam anunciando, continuam fazendo matérias sobre cigarros eletrônicos, sobre narguilé, o que é proibido pela legislação brasileira. Não pode comunicar tabagismo sob nenhuma forma e em nenhum meio de comunicação. Mas você está corretíssimo, é um gap aí que tem atrapalhado bastante a saúde pública, né? Mas, então não existem esses chazinhos milagrosos, não existe a fruta milagrosa. E o que existe em termos de tratamento da tuberculose, do diabetes? Você citou agora o caso da Nicole, que ela começou com hipoglicemiantes orais, né, medicamentos orais, na segunda gestação, insulina. Mas mesmo a insulina... Aliás, fala um pouquinho sobre a insulina, porque a OMS recentemente lançou um pacote global de enfrentamento do diabetes e fez menção que está fazendo 100 anos da insulina. Como é que foi a história da insulina, assim? Na verdade, há 101, quase 102 anos com a virada do próximo, que foi descoberta a insulina, né? Best Benton, no Canadá, né, conseguiram sintetizar, isolar pela primeira vez a insulina proveniente de um pâncreas de boi, né? E com esse isolamento, na época, conseguiu reverter uma criança que estava já indo para a morte, né? E esse, então, ficou um caso exemplar de sucesso e se dá, a partir dessa data, a descoberta da insulina, né? Está falando 102 anos? 1921. 1921. E em que país foi mesmo? Canadá. Na cidade de Alberta. Tá. E que insulinas existem para tratar um diabético e quando usar insulina? Essa é uma questão bem importante. Hoje, falando aqui de médico para médico, a minha impressão é que o diabetes se tornou a doença mais complexa, crônico-degenerativa a se tratar. Nós temos muitas classes de medicamento, nós temos diversos tipos de insulina, tá? E nós temos também agora os hormônios incretínicos, que são os hormônios intestinais que ajudam a baixar a glicemia, tá? Sem ser insulina, né? E esses hormônios incretínicos, né? Você tem uma ideia do impacto. Eles, além de baixar a glicemia, eles reduzem o peso, né? Um tratamento mensal com os hormônios incretínicos, repetindo que são hormônios intestinais, não são insulina, porque a insulina engorda. E esses hormônios incretínicos emagrecem, custam R$1.000 por mês. Só uma canetinha. Entendeu? R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. Tá? Não está disponível no SUS. No SUS, a medicação é a medicação básica. Né? Então, nós posso falar o seguinte: o tratamento do SUS hoje, que nós enaltecemos, está cada vez melhor. Acho que o Brasil com e sem o SUS seria completamente diferente. Mas o SUS, no que se refere ao diabetes, nós temos um tratamento da década de 80. Tá? O nosso grupo lá de medicamento é metformina, glipizida, glicazida, insulina N e insulina R. Tá? Nos últimos anos, nós incorporamos... Insulina N, NPH e R é regular. A regular, né? Que da década de 80, década de 70 ainda, né? É uma insulina mais em conta, ela controla o diabetes, mas não é a insulina de última geração. Sim. Tá? Mas ninguém morre mais por diabetes. Sim. Então tá lá, o medicamento, o SUS tem a medicação básica. Sim. Mas vamos supor, eu quero o melhor do mundo. O melhor do mundo não é nem a filosofia do SUS. O SUS é medicina básica, né? Já melhor para o maior número de pessoas. Maior número de pessoas ser beneficiada, porque saúde, senão vira um custo infindável, né? Infinito, né?
Mas para aquela pessoa que quer, eu quero o melhor tratamento do mundo, tá? Então começam a aparecer outras classes de medicamento, né? Nós temos inibidores de DPP4, que ele, entre outras características, preserva a célula beta. Nós temos as glifosinas. Célula beta do pâncreas. Do pâncreas, produtor que é de quem insulina. produz a insulina naturalmente. Nós temos as glifosinas que ajudam o rim jogar o açúcar fora do sangue. Essa classe custa por volta de 350 por mês. Os inibidores de DPP4 custam por volta de 180 por mês. Olha os impactos. Às vezes toma os dois juntos. Né? A metformina, que é o grande popular, a grande droga, custa R$ 7,00 por mês e que está disponível gratuitamente pelo SUS. Né? A glipizida e a glibenclamida. A glibenclamida, a Sociedade Brasileira de Diabetes foi no Ministério querendo tirar esse remédio, porque esse remédio, inclusive entre nós aqui, já falando aqui, a glibenclamida foi mostrado o aumento de incidência de infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes foi ao Ministério da Saúde há 8 anos atrás, pedir para o ministro tirar, mas não tirou. Sim. Até hoje não sabemos por quê, tá? E a glicazida... Mas a ideia de vocês mantém-se a mesma. Ela deveria ser retirada. A glibenclamida Você tem não que ser prescreve retirada. isso no seu consultório. Não se prescreve. Tá? E a alternativa é a glicazida. E a glicazida, ela está praticamente o mesmo custo da glibenclamida. Entendeu? Então, pode ser feito a troca pelo Mas SUS. o SUS tem glicazida? Não tem glicazida, Pois é. só tem a glibenclamida. E o custo seria mais ou menos o É mesmo? mesmo, é só uma questão de mudança. Olha que a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a nossa sociedade científica, foi pedir para o ministro e nada aconteceu. Vamos levantar isso também para ajudar vocês aqui, se for possível. Vamos, esse é um papo com o ministro, né? Porque é uma portaria, né? Ó, não queremos mais comprar esse, queremos comprar Sim, aquele. sim. Só isso. E mais alguma coisa? E dentro dessas Aquele classes... glifage 500, glifage XR. O glifage que é o grande remédio popular, mas ele só está indicado para a pessoa que tem diabetes tipo 2 e obesidade. Se a pessoa tem diabetes tipo 2 e peso normal, a metformina vai fazer pouco efeito. Em síntese, nós temos uma estante cheia de remédio. Quando a gente entra numa farmácia e olha aquele monte de caixinha, você pode pensar que um médico tem que ter obrigação de saber o que significa cada caixinha daquela. Tá? Se o médico não souber a bula completa, ele pelo menos tem que ter um panorama na sua especialidade. Então, hoje, o século XXI marca por cada vez termos mais remédio. O remédio é mais caro que ouro. Remédio é vendido em miligrama, o ouro é vendido em grama. Quando a gente transforma grama a grama, o remédio custa 10 vezes mais caro que o ouro, se você engolisse ouro. Tá? Por isso que os países que fazem remédio ganham tão dinheiro e ficam tão ricos. A Suíça é o país mais rico do mundo porque a indústria farmacêutica está lá instalada. Tá? Já os países doentes que consomem remédios, tá? Eles empobrecem. Tá? Essa é uma pegada da promoção da vida saudável. Enfim, praticamente, para o paciente que tem diabetes, fez o diagnóstico, vá ao posto de saúde, no começo do tratamento do diabetes, o clínico geral dá conta do recado. Você não precisa ir por endocrinologista. O clínico geral resolve. À medida em que a doença se tornar complexa, e o clínico geral pode recomendar você ir para o NASF, onde já começa a ter os especialistas, tá? Então, é bem simples. Nenhum brasileiro fica sem tratamento do diabetes. É gratuito no posto de saúde, graças ao SUS. Basta ir lá, tá? Doutor, marcar uma consulta com o clínico geral. E ele dá conta de cuidar. Rapidamente, essa é a ideia. Isidoro, você falou pelo telefone com a Nicole, recomendando que os parentes dela todos fizessem uma glicemia e você colocou um período de tempo de 1 ano. É isso? Você acha que todas as pessoas deveriam fazer uma glicemia uma vez por ano? Uma vez por ano. Sim. Tá? E a Aquelas que não são diabéticas, obviamente, paciente de diabetes, né? Um rastreio. Um rastreio. Um rastreio, uma glicemia. Inclusive a OMS também tem a mesma diretriz, né?
Agora, a hemoglobina glicada muda o panorama. Uhum. Seria super importante, sobretudo, além do controle do tratamento, mas o diagnóstico, né? Porque às vezes você chega um dia com a glicemia normal, mas não é a realidade. Se você tivesse feito o exame uma semana antes, seria detectado. Eu não posso deixar o programa acabar, que já estamos encerrando, infelizmente, mas me fala um pouquinho dessa associação diabetes-tuberculose. Por que o paciente de diabetes tem mais tuberculose que pacientes que não diabetes? Só o fumo é que gera mais tuberculose ainda. Eu diria o seguinte, que eu faço uma paródia aqui. A comidinha da bactéria é o açúcar. Se eu fosse uma bactéria, ia querer comer açúcar, entendeu? Então, na verdade, todas as infecções, todas as bactérias, todos os vírus, tá? Eles prosperam mais na pessoa que tem diabetes, né? Eu acho que o ambiente metabólico hiperglicêmico é favorável à alimentação da bactéria. E a imunodeficiência? Por que o diabetes baixa a imunidade das pessoas? Porque a hiperglicemia reduz as imunoglobulinas. Sim. Tá? Então, diabetes, né? Ela cria dois caminhos. A hiperglicemia favorece o crescimento bacteriano e fúngico e diminui a resposta imunológica. Por isso que as pessoas com diabetes ficam susceptíveis à infecção, né? Não só a tuberculose, todas as outras. Sim. Pneumonia, né? Enfim, as infecções intestinais, todas elas são mais graves. Isidoro, nosso programa está chegando ao fim e eu queria que você encerrasse o programa para a gente e fazendo um apanhado geral assim. Se você estivesse aqui com 2 pais e duas crianças aqui nessa bancada do meu lado, o que você dizia para eles em termos de prevenção do diabetes? Qual seria a sua recomendação? Você tem 2 minutos. Mas eu quero deixar o último minuto porque eu quero falar com o presidente. Não, na verdade... Da República. O que eu vou falar para ele? Na verdade, você tem 3 minutos. Então, fala para o presidente e os pais estão aqui ouvindo. Tá, falar para o presidente da República, tá? Que vai ser escolhido agora nos próximos... Amanhã. Seja quem for o eleito. Seja quem for, tá? O diabetes é o maior impacto no custo da saúde pública do mundo. Não é só do Brasil. E o Brasil está entre os países que tem um impacto ascendente, tá? E veja bem, o Brasil tem balança comercial negativa com a saúde. Ou seja, o diabetes faz com que a gente compre remédio da Europa, compre remédio dos Estados Unidos, e esse processo é contínuo. São divisas que são perdidas para os outros países, tá? Uma caixinha de remédio, tá, equivale a 20 sacas de soja. Olha só o que eu falei para você. O Brasil é do agronegócio, a maravilha, tá? Mas uma caixinha de remédio equivale a 20 sacos de soja. Eu fiz esse cálculo. Então, atenção nisso, não podemos ter um povo doente, tá? E agora o diabetes é a prioridade. Tá? Passou a endemia, o Covid, foi uma doença infecciosa importante, mas o impacto na saúde pública é obesidade e diabetes. Geraldo, alguma pergunta para fechar, Reinaldo? Não. Olha só, Isidoro, foi um prazer imenso ter você aqui mais uma vez. Obrigado. Vamos editar esse programa nem vai ser editado, ele tá perfeito do jeito que está. Vamos só pedir às pessoas para divulgarem o link do programa, né? E nós vamos transformá-lo também, além de vídeo, em áudio, em podcast. Também vamos botar aqui nos comentários qual vai ser o link para assistir o programa quando estiver caminhando, né? Porque o programa deve ter em torno de 1h40. Quando as pessoas estiverem andando com cachorro, andando sem cachorro, andando com o namorado, com a namorada, vai ouvindo o programa e vai passando para os outros, né? A informação é fundamental. Nós estamos aqui, nós dois, no sábado à tarde, porque a gente acredita nisso, né? Parabéns ao trabalho de vocês na ACD e todas as outras ACDs regionais. Vamos divulgar também esse manifesto. Volto a dar o nome do manifesto, Manifesto Público das Associações de Pessoas com Diabetes do Estado do Rio de Janeiro, edição 29 de setembro, super recente, né? Agora. Revisada, esse tem 3 dias, enfim, dia do aniversário da minha esposa, inclusive. Geraldo, muito obrigado pela tua participação, os ouvintes, Geraldo, Nicole, Dominga, e até a próxima.
Bom Até a final de próxima, semana. gente. Obrigado.